Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para vocês. Rodrigo, o Everson, Manuel, famoso Manuelito. Que benção, hein? Que benção, hein, Vasco? Nasceu no desejo do coração do pastor, o Everson, aqui, da gente começar aí tipo um podcast. Não pode ser apenas o primeiro de um grande projeto aí, né? Que Deus nos ilumine, nos abençoe aí e nos use para partilharmos o Evangelho de Deus. E nós estamos trazendo como primeiro tema aí um assunto para nós dialogarmos com você, partilharmos com você. E o tema é ser justo perante a Deus. E então assim, nós vamos fazer aqui de certa forma um bate-papo instrutivo, né? A qual nós vamos partilhar com você os ensinamentos de como ser justo, não perante os olhos do homem, mas sim perante os ensinamentos de Deus. Amém? Isso, amém. E assim, é um tema, às vezes até complexo a gente falar, né? Porque quando a gente fala sobre ser justo, justiça, não tem como não falar da pessoa mais justa, que é Deus, que é Jesus, que é aquele que nos justifica. Né? Porque a Bíblia fala que não há um homem, meu querido, sequer justo na terra. Né? Então nós andamos numa justiça que não é nossa, que é na justiça de Jesus. E eu acho interessante Isaías, Rodrigo, Isaías fala assim que a justiça do homem ela é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Se eu pegar aqui um pano sujo e essa mesa aqui estiver suja, eu querer limpar ela com aquele pano. Então essa é a justiça do homem. Então quando a gente fala de justiça, de ser justo, a primeira referência, o primeiro padrão que a gente tem que ter é Deus. Ele é o justo perfeito, Jesus é o justo que nos justifica. Ele é o nosso exemplo de justiça, né, meu irmão? E Jesus era um exemplo tão tremendo, né? Porque se a gente for ver nos evangelhos a passagem de Jesus, o sofrimento que ele teve no Calvário, até chegar na cruz ali, né? E colocado naquela cruz, Jesus está vendo todos aqueles acusadores, aqueles que estão ali com prazer de matar ele, né? As pessoas estão com prazer de matar Jesus. E ele olha para aquela multidão assim e fala: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Olha que justiça tremenda é essa. E olha o contraste disso tudo. Nós estamos falando da justiça perante Deus, né? Agora vamos falar perante o homem. O homem, ele quer justiça perante aquilo que é favorável a ele, muitas das vezes. Vamos dar um exemplo bem fácil da gente ilustrar. Estamos na rodovia. A rodovia tem um limite de velocidade, o limite é 100 por hora. Mas a pessoa acordou tarde, saiu tarde, vai chegar atrasado no compromisso, ela quer andar acima do limite de velocidade. Por um acaso, o policial está ali com o radar, pega ele fica nervoso, ele acha que o policial está fazendo coisa errada. Porque é favorável a ele. Em maioria das vezes, o homem quer ver a justiça dessa forma, de uma forma que seja favorável para ele, e não que seja realmente justa. Se eu estou infringindo a lei, nada mais justo do que eu tomar a multa, pagar por aquela multa e aprender. Porque se eu não aprender, vou tomar outras, né? É verdade. É interessante isso. Por isso que a gente tem que sempre, quando falar ser justo, agir com justiça, porque o homem anseia por isso. O homem tem um anseio pela justiça. A Bíblia fala isso, pela justiça de Deus. Mas às vezes ele vai olhar para a justiça ser justo da forma dele, aonde é benefício próprio. E eu falo assim que Deus é tão justo que até o mal se beneficiou com a justiça de Deus. Porque se Deus é justo e bom, por que a maldade no mundo ainda, Rodrigo? É porque tem a ausência de Deus em alguns lugares, né? Tem pessoa até, inclusive, que confunde muito isso, né? Fala, meu Manuelito, Deus não existe. Por que Deus não existe? Não, porque está acontecendo isso. Não, realmente, no coração dessa pessoa, provavelmente Deus não existe. Porque se existisse, ele não estaria fazendo isso. Então, não é que Deus não existe. Em alguns lugares, tem ausência de Deus. Tem ausência de Deus. E a justiça de Deus, Deus é tão justo, e ele age com justiça e com bondade, sempre ele coloca bondade. Se ele fosse eliminar a maldade da terra, ele tinha que eliminar todo mundo. Porque lá no fundo do coração, se a gente for examinar o coração do homem, ele pode ser o mais bom, ele pode ter vendido todos os bens dele, ele dá aos pobres, ser um cara generoso, mas lá no fundo da maldade. Então Deus tinha que matar todos, falar assim, não tem um justo sequer. Então, inclusive, isso daí está em Romanos 3, 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Então, a causa de nós não ser todos consumidos, tanto os que pensam que são bons e os maus,
é a misericórdia de Deus, né? Porque a esperança nossa de ser justo e ser justificado é Jesus. E o que a Bíblia fala? Jesus em nós, a esperança da glória. Então, quando Deus olha lá para o Rodrigo, quando Deus olha para o Rodrigo aqui, ele não vai ver esse cara bonito aqui, com essa corrente. Foi ele que criou. Porque o cara bonito tem uma maldade, nós todos temos, né? Mas aí ele vai ver Jesus, né? Ele vai ver Jesus e fala assim, olha como o Rodrigo é justo, como o Emanuel Cortar é só um justo. pouquinho. Uma coisa que você falou é muito importante. Todo mundo tem uma maldade. Agora, uma coisa muito importante no estudo. Nós temos que lutar contra essa maldade que nós temos no nosso coração. A gente pode até ter um defeito, a gente só não pode se acomodar com ele, né? É onde entra, às vezes a gente tem uma visão errada do Evangelho, que o Evangelho para só na salvação. Sou salvo pela graça, aceitei, justificado, amém. Não, agora eu recebi uma nova natureza. Eu tenho que me revestir de um novo homem, uma nova natureza, que vai me fazer ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Aí eu consigo agir como um homem justo, com a justiça correta. E a gente olhando para a Bíblia, né, ali no Velho Testamento, quando Deus ele determina ali os 10 mandamentos, né, um texto que todo mundo conhece, os 10 mandamentos, né? A lei, né, anda em cima disso. Em cima de... Então, assim, se a gente for olhar esses 10 mandamentos, aquilo que Deus deixou como lei, se a sociedade em si, se o homem vivesse esses 10 mandamentos... Só os 10. Né, só os 10. Nós já seríamos uma sociedade muito melhor. Nós seríamos homens melhores. Uma cidade, imagina a cidade de Frutal seguindo os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar nada do teu próximo. Né? Isso em falar assim normal. Né? E inclusive o ser humano é tão maldoso que quer fazer piadinha de tudo, né? Tem aquela piadinha. O 7º mandamento, qual que é? É aquele, de não cobiçar a mulher do próximo. Aí um falou, corta! Aí foram lá e cortaram o 7 no meio, mas era pra cortar o mandamento. O ser humano é complicado, né? Sempre arruma uma piada, alguma coisa, né? Então, se a gente seguisse como base essa lei, esses 10 mandamentos, seríamos uma sociedade muito melhor. Né? Tanto que Deus nos guarda, né? Olha pra você ver que... Não, e olha que interessante, vamos trazer isso para nós. Vamos trazer para a nossa prática. Quando alguém comete com alguma coisa conosco que nos desagrada, que nos aflige, que ultrapassa o limite dele e vem pro meu limite, eu me sinto ofendido. O que eu quero? Justiça. E muitas das vezes a gente é olho por olho, dente por dente. A gente quer justiça, né? Mas e aí? E quando eu erro? Verdade. Eu quero clemência, me perdoa, pelo amor de Deus, foi só essa vez. Será que eu estou sendo justo quando eu faço isso? Infelizmente, muitas das vezes, nós somos assim, é da natureza humana, é uma cultura até que nós aprendemos, né? Mas nós precisamos corrigir a nossa cultura, né? Sermos fiéis perante a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E é interessante que quando o homem ele olha um texto como esse, né, a minha justiça, né, isso se confunde muitas vezes com vingança. Né? Então, eu separei aqui um texto muito interessante e bem conhecido, pastor, a respeito disso, é José do Egito. Né? Se a gente for ver lá em Gênesis 37, começa a contar a história de José do Egito. Né? E a gente acompanha o sofrimento. Ele teve 2 sonhos, ele conta os sonhos para a família, para os irmãos. Né? Ele achou que seria bênção, né, aqueles sonhos. E trouxe uma ira no coração dos irmãos. Ele é vendido como escravo. Ele entra como escravo lá no Egito. E era uma benção, os irmãos dele que não souberam conhecer, né? Depois, ele está melhorando a situação ali. Ele é jogado na prisão, né? E se a gente for ver esse processo, 13 anos de sofrimento puro, né? Devido ao sonho que ele contou para os irmãos. Comendo o pão que os irmãos amassou, né? O pão que os irmãos amassam é pior que o pão que o diabo amassa. E na hora que Deus ele prepara a bênção para José, que José é levantado como governador do Egito, né? E de repente a gente vê na Bíblia contando quem que aparece diante de José? Os irmãos. Os irmãos se curvam diante de José, não sabendo que José era governador. Ficaram com medo da vingança. Né? Mas nesse ponto, os irmãos se curvam e José lembra do sonho. Falou, olha, o sonho que Deus revelou naquele momento se cumpre agora. Né? O que é que José poderia fazer naquele momento? Eu sou governador, estou por cima. Agora a vingança agora vai ser total. Agora eu vou me vingar deles da pior forma possível. Né? Se fosse um ser humano qualquer, pensaria desse jeito. Não, agora eles vão ver, agora eles vão pagar. Paga caro, 13 anos sofrendo por culpa deles. Agora chegou minha vez. Né? Agora chegou a hora de cantar o hino da vitória.
Essa é a natureza humana. Mas José, como o tema que a gente que foi proposto hoje diz, ser justo perante os ensinamentos de Deus, né? José, ele olha todo aquele período que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, ele olha e falou, não, era Deus me preparando para esse momento, para poder ajudar vocês. Então vocês não fiquem tristes nem aflitos, porque foi tudo Deus preparando esse momento, para que eu cuidasse de vocês. E quantas vidas foram salvas, não só da família dele, quantos países foram salvos por José? Pela atitude dele de não se vingar, né? E suportar o processo. Porque, gente, vamos falar a verdade, né? A gente tem dificuldade de entender na hora da dor. A hora da dor, a gente tem a tendência de ser vitimista. E olha para você ver o sofrimento de José, Deus estava levando ele diretamente para o propósito de salvar uma geração. E daquela geração vinha a descendência de Jesus. Deus levantou um homem, confiou num homem que ia passar por tudo aquilo que suportar o processo. Suportar, né? E você pode ver que cada momento de José, cada sofrimento do buraco, né, que chegou no fundo do buraco, Deus rumou um passaporte para o Egito. Né? A gente vê ali um homem justo. Um homem justo. Independente do que aconteceu, sempre diante da palavra do Senhor, representando o Senhor. O Senhor, né? Quando ele teve a oportunidade de pecar, de aproveitar com a mulher ali de Potifar, né? Que ele se tornou um gerente da casa, né? Aí ele já pensou, não, imagine comigo, imagine, o cara foi vendido pelos irmãos, saiu da terra dele, chegou numa terra estranha, né? Olha o coração, imagina o coração dele. Começou a prosperar, falando, agora eu tô nem com esse Deus, não, eu vou aproveitar, vou pegar a mulher do Potifar aqui e vou me dar bem. Né? Mas não, ele permaneceu justo. Não, esse cara me colocou nessa posição porque ele confiava em mim, então eu vou representar Deus nesse lugar. Essa mulher é dele. E algo interessante que nem sempre a justiça ali traz benefício pra gente, né? Isso. Porque José foi justo, mas olha o que aconteceu com ele. Mas nós vimos ali o grande agir de Deus, né? Porque Deus até nos deixa claro que aqueles que são fiéis a Ele não perecerá. E olha só, se ele não tivesse a todo momento representado um homem justo, na hora que a esposa de Potifar falou o que aconteceu, Potifar tinha matado José. Mas porém, Potifar colocou ele na cadeia. Que homem, em sã consciência, com o poder que tinha Potifar, faria? Esse é Deus, né? Exatamente. Deus, E a Bíblia ela diz, né, que em todo o tempo, em todo o processo, tanto no buraco, no fundo do poço, quanto escravo na casa de Potifar, quanto preso na prisão, Deus estava com José. Agora o interessante é que o único momento que Deus não estava com José, que deixou José assumir sozinho, foi nessa parte dele, na hora de tomar a decisão do que fazer com os irmãos dele. E ele mostrou que estava com Deus. Eita, ele mostrou que estava com Deus. Essa tem que anotar. Ó, uma coisa muito interessante que a gente busca sempre ser justo, mas nem sempre nós somos justos. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo tem muito valor. Como assim? José foi um cara justo, José foi um homem justo perante a Deus. Olha só, aonde o inimigo colocou José, José prosperou. E quando uma pessoa prospera, não é só ele que é abençoado, todos aqueles que estão em sua volta. Nem sempre andar em justiça, sendo justo, vai ter um benefício na hora. Né? Porque a gente vê com José que não teve. Mas depois, pela atitude dele de não se corromper, todo mundo se beneficiou de um homem justo. Né? Como é Jesus. Né? Jesus, ele morreu na cruz, sofreu, e hoje todos nós recebemos esse benefício de um homem justo que é Jesus, que morreu por nós. Isso aqui é uma bênção sacudida e transbordante, né? Uma bênção que transborda. Né? O meu pastor querido, ele passou uma luta, passou tribulação, ele recebeu uma bênção e agora ele está suportando o processo e essa bênção transborda. O Rodrigo transborda para a minha vida, e cada pessoa que se aproxima consegue receber um pouquinho dessa bênção. Mas ele é uma bênção, mas não sabe o processo que ele passou. O tanto que ele teve que ser justo diante de dificuldades que você olha assim, perante o homem, não era para ser. Né? Mas Deus, E na verdade, é nos momentos de dificuldade que nós crescemos, que nós aprendemos valores, que nós aprendemos grandes e grandes coisas. Se não doer, parece que não cresce, né? Não tem, não valoriza. A dor, às vezes, ela é que nos ensina, né? Por isso que Tiago falou assim, alegrai quando passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança e maturidade.
não existe maturidade, não existe chegar num lugar de maturidade sem haver sofrimento. Mas o problema é o quê? Essa caminhada no sofrimento. Porque se eu não entender o processo, aceitar e viver com Deus, aquilo vai gerar só dor. Aí é ruim. Sair de um deserto, sair de um processo, não sair mais maduro, só sentir a dor. Porque eu fiquei olhando só para aquilo. Na verdade, não vai sair do processo, vai viver aquela fase a vida toda, né? Você não vai passar de fase. Naquele ciclo. E assim, eu acho interessante esse assunto. Então nós entendemos que nós estamos revestidos de um novo homem. Jesus nos justificou. Porque isso é perigoso também a gente falar de justiça, de ser justo e cair no lugar de legalidade. Né? Ser legalista, querer ser arrogante, querer ser... Pois todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2. Daí a palavra. Então nós precisamos andar nesse equilíbrio, nessa linha, entendendo que cada história, cada caso que eu encontrar, eu vou querer agir com justiça, mas primeiro que vai chegar é misericórdia. Justiça e misericórdia É a balança, né? É igual a oração do Pai Nosso. Você falou no começo aí que o homem ele só quer a justiça quando é benefício dele, né? Aí o que acontece? O que o Pai Nosso nos ensinou? Senhor, perdoa as minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado. Rapaz, um dia eu fui cobrar uma dívida. Isso é bom, mas eu saí irado de casa, eu falei, hoje ele me paga. Eu pego ele. Aí no meio do caminho Deus foi incomodando meu coração, né? Eu fui lembrando que eu era cristão e que eu partilhava a palavra. Aí de repente veio lá o ensinamento de quando for horários, meu filho, ore assim. Aí chegou naquela parte, perdoe as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores. Eu falei, não pai, não faz isso comigo não, porque até aqui eu errei muito, eu não fui justo. De lá pra cá eu tenho observado, passo a passo, a minha vida. Inclusive, quando a palavra de Deus fala, nos traz toda a luz, todos os ensinamentos, não é para que nós venhamos julgar o próximo, ensina nós mesmos. Será que eu estou, no mínimo, tentando viver o que eu estou pregando? E o que eu estou pregando é bom, é justo, é fiel aos mandamentos de Deus? Ou é bom e justo só para mim? É fiel aos meus mandamentos? Próprio, né? Isso acontece muito no relacionamento, o casal, né? Casou, etc e tal, aí o marido ou a esposa sempre tem um que é mais dominante no casal. Aquele mais dominante acha que tem que ser. Então tá tudo igual, né? Aqui em casa também é. Tem juízo, né? Então assim, o dominante, minha esposa tá fazendo joia lá do lado de lá. O dominante, muitas das vezes, ele acha que tem que ser segundo a luz dele, segundo o que ele acha, mas não tem que ser segundo o que ele acha, e sim segundo o que é bom para o casal, o que é correto para um esposo, para uma esposa, para um pai, para um filho. Como você deve agir corretamente, não como você quer. E assim, às vezes a gente, no casamento, quando tem uma discussão, porque eu sempre falo, todo mundo tem problema. O medo, Rodrigo, é quando chega um casal pra gente e fala assim, nós nunca brigou. Aí eu tenho medo. Tá errado. Aí é problema. Eu falo, um dia que brigar é perigoso separar, né? Morreu. Agora é saber ter as discussões, porque se numa discussão tiver um ganhador, quer dizer que houve um perdedor, aí não entrou a justiça de Deus. Então, para um casal dar certo, os dois têm que entender que eles precisam da misericórdia, os dois vão ceder para ele viver bem. Mas geralmente a mulher manda, porque a mulher, a Bíblia já fala, né? Vocês têm que interpretar direito a palavra de Deus, gente. E a mulher sabe edificar a casa, você fala agora. Quem tem a sabedoria no casamento é a mulher, entendeu? O homem é meio burro de carga, vai trabalhar, trazer o sustento, né? Até uma coisa muito interessante, porque a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. E muitas das vezes o homem interpreta isso da forma errada, né? Acha que a mulher tem que fazer tudo aquilo que ele vai mandar. Bom, se for um homem justo, é claro que ele vai mandar ela fazer as coisas certas, as coisas boas. Mas não é da forma que nós subjugamos humanamente, maldosamente, segundo a nossa mente. Porque ela tem todos os direitos como nós, como ser humano, como um filho amado de Deus. Ela também é filha. Isso a gente foi entender o significado da palavra submissão, né? Não é estar abaixo, sob, né? Não. O homem ele tem a missão, Deus deu o propósito para o sacerdote, a missão. E a mulher a submissão, ou seja, ela é auxiliadora, ela vai me ajudar nessa missão que Deus me deu, né? Então, se Deus colocou o propósito no nosso coração, então nossas esposas estão junto, caminhando lado a lado no mesmo propósito. Olha que benção. E a gente tem que entender isso, né? Porque a gente vive um tempo onde as mulheres estão nesse processo de empoderamento, e isso, se for trazer de uma forma correta, é bom, porque Jesus ele restaurou isso também. Porque quando Adão pecou, isso é até um assunto meio complexo, não vou entrar muito, não.
Precisa de muito mais tempo para quando Adão pecou, uma das condenações para a mulher foi ser, vamos dizer assim, submissa à mulher, mas muitos interpretaram de uma forma errada. A mulher tem que ser capaz do homem. Fazer o que eu quero. Não, e não é assim. Quando Jesus morreu, ele trouxe de volta para a mulher esse empoderamento, esse direito dela, de ser filha, de ser amada. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, lá no jardim, quando ele ia chamar, ele não falava Adão, Eva, ele chamava só o homem, Adão, porque eles eram uma só carne, não tinha dois. O nome Eva veio depois da queda, entendeu? A separação veio depois da queda. Então Jesus, que trouxe a justiça e restaurou todas as coisas, agora trouxe isso de volta. Eu uni a minha esposa, então não tem mais dois propósitos, é eu e ela. O meu dinheiro é o dinheiro dela, né? O meu carro é o carro dela. O meu projeto tem que ser o projeto dela. O projeto dela tem que ser o projeto meu. Então, quando a gente entende isso, a gente chega no consenso de que muitas mulheres estão com problema hoje desse empoderamento. Jesus empoderou as mulheres. Não podemos esquecer dos homens. Tem o caso aqui, que a mulher às vezes é dominante. Então, às vezes, é um homem que tem essa submissão aos olhos humanos. Né? Aí o carro é da mulher, não é do homem. Nós não esquecemos de vocês, homem que passa por essa situação. Isso, Rodrigo, inclusive, a minha esposa está estudando. Eu vou ganhar 5 mil por mês. Falei, eu te dou casa, comida e roupa lavada. É o sonho de toda esposa. Não tem dificuldade, né? Vou estudar, vou fazer a obra de Deus. Você vai. Mas isso, então, no casamento, olha pra você ver que interessante, no casamento a gente tem que entender a justiça de Deus. Em tudo, né? Em tudo. Se a gente partir da justiça de Deus e da misericórdia, a gente consegue ser feliz em todos os relacionamentos. Não é verdade? E olha pra você ver, o judeu, quando eu falei que a mulher ela tem a sabedoria, às vezes o homem não tem, o judeu, ele tem que pôr um monte de coisa para lembrar de Deus. É aquele equipar, é as franjas, as tranças, porque aquilo falando pro homem, o homem tem que ter, porque tem que estar todo tempo lembrando de Deus, porque o homem é complicado. Agora a mulher não precisa. A mulher vai orar, não põe equipar, não põe nada, não que a gente põe, hoje fala o judeu, pra gente levar pra cultura deles, né? Porque fala que a mulher ela tem um contato com Deus diferente, né? Porque nela há sabedoria. Amém. A sabedoria de Deus. E quando se fala em empoderamento, eu vejo que Jesus era um cara que empoderava as mulheres. Né? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz que algumas mulheres sustentavam Jesus com suas ofertas. Isso. Olha só. Cuidava dos bastidores do ministério. Sem elas não funcionava. Pois é. Igual nós, não funciona sem a mulher. Do mesmo jeito. É isso mesmo. Então, se Jesus fosse um cara machista, não, deixa os discípulos aqui, eles me auxiliam aqui e pronto. Não, Jesus ele quer todos unidos no mesmo propósito. O evangelho, eu falo que o evangelho, se não fosse as mulheres, né, não estaria como que está hoje. Por quê? Você chega numa reunião de oração, você vê 10 mulheres e 2 homens. Não, e uma coisa. As mulheres estão quebrantadas. Não, e uma coisa. Os homens precisam se levantar, homens. Levantem-se em nome de Jesus. Homem de Deus. A reunião de oração, quando é organizada pelos homens, é só um lugar. E vai chegar todo mundo. Agora, quando é organizada pelas mulheres, tem um negócio na entrada, tem um corredor, tem... É notável demais. Eu nem consegue enxergar isso. Pra nós tá bom. É claro que tem alguns homens muito talentosos, mas normalmente o homem ele nem não pensa nisso. O homem é mais sossegado com isso. Aqui quando nós temos as reuniões aqui, né? Reunião dos homens, reunião das mulheres, as esposas, quando é na casa, assim, da gente, as esposas ficam ali, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí o homem só vai, né? Chega a reunião dos homens, aí a esposa olha e fala, meu bem, o que você vai organizar pra reunião? Não, meu bem, já tá organizado, a gente marcou, vai ser tal dia, tá logo. É verdade. Pessoal, o papo tá muito bom, a gente tá até se alongando aqui, é muito gostoso falar de Deus, falar da justiça de Deus e principalmente viver família, essa né? justiça, E deixa só, até um assunto aqui, né, falou de família, que acontece muito. Eu tenho um casal, né? Então, da mesma forma que eu zelo com a Sofia, para ela se guardar para o esposo, mostrando para ela a justiça de Deus, esperar para namorar com o tempo certo, e hoje ela tem 12 anos, né? Então, eu bato muito em cima disso com ela, converso com ela, explicando como é que é a vida, como que os princípios de Deus. E da mesma forma eu quero fazer com o Davi, quando o Davi crescer. Hoje ele tem 5, mas quando ele tiver 10, 12, quando chegar a hora de falar desses princípios, fala assim, você tem que se guardar para a sua mulher, né? A mesma justiça que eu usei com a Sofia, eu quero usar com o Davi. Porque às vezes o que acontece? O cara tem uma menina e um menino. Aí a menina, ele é rígido, e o menino ele fala, não, é homem. Não, é pecado. Homem de Deus se guarda para a esposa, né? Se afasta daquilo que te afasta de Deus. Isso. Tanto homem quanto mulher. Quando é de Deus, né? Independente do lugar, ele é justo. Ele vai agir segundo os ensinamentos de Deus. Você tá namorando, ensinar para ele
Você tá até o Lucas aqui ouvindo, nós já tá ouvindo os princípios aí, né, Lucas? Vai lá. Vamos lá pressão, Lucas. Vamos pressão. Olha lá, ó, você vai pegar, você vai começar a namorar a filha de alguém. Então, rapaz, você tem que ter respeito, porque essa moça é filha de alguém. Seja justo, seja A Bíblia correto. diz, né? Com ósculos santos. Isso. Né? Com beijos santos. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não fazer acepção de pessoas, né? Nós somos justos com um e com outros a gente às vezes usa demais de misericórdia e com esse aqui a gente quer usar de justiça. Né, Rodrigo? Isso é fato. Isso é fato e a gente comete esse erro muitas das vezes, né? Principalmente pela aparência. Porém, Deus nos alerta lá em 1 Samuel ou 2 Samuel que o homem olha a aparência, porém Deus olha o coração. Agora eu te faço a pergunta: você tem sido justo segundo os ensinamentos de Deus ou segundo aquilo que é bom para você? Se você tem sido justo segundo aquilo que é bom para você, eu te convido a conhecer esses ensinamentos de Deus. E você vai ver que passa a ser bom para ambas as partes. Mas vai ser ruim para mim? Não vai ser ruim para mim. Assim como foi para José. Se José tivesse entendido aquilo como ruim, ele não teria salvado a vida de tantas pessoas como ele salvou. Deus usou José. Ele aprendeu que aquilo que parece ser ruim ainda é bom, porque é Deus agindo. Amém. Agora. É isso aí. Que Deus abençoe então. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Jesus é a dose mais forte. É isso aí!